Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de Vasco, hoje é dia de clássico, jogo que vale vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente vai falar sobre essa partida muito importante para o gigante da colina, a partida que enfim pode colocar o Vasco entre os 4 primeiros colocados da segunda divisão. O Vasco com muitas mudanças, muitas novidades, e a gente vai trazer todos os detalhes aí desse jogo entre Vasco e Botafogo e também falar sobre reforços. O Vasco está no mercado atrás de novas contratações e tivemos aí novidades relacionadas à zaga e ao ataque. Com relação ao zagueiro, o Vasco está aí em busca de 3 nomes, 3 jogadores que estão no mercado e podem chegar no Vasco ainda nessa próxima semana. E também com relação ao Osvaldo, temos novidades aí agora diretamente do seu próprio empresário. Ele esclareceu a situação e disse se o Vasco está ou não atrás do atacante. A gente vai falar sobre isso e além dessas trazer muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas é claro, antes de começar, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí também o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você espera do jogo de hoje entre Vasco e Botafogo. Tá confiante na vitória? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco, vamos logo falar sobre novos reforços e começar dizendo sobre o sistema defensivo, né? O Vasco está no mercado atrás de novas contratações. O Pássaro há 2, 3 meses atrás já havia falado sobre isso na entrevista coletiva, que caso viesse a ser necessário realmente trazer novos reforços, se os jogadores que o Pássaro trouxesse ali durante aquele período de março, abril, não dessem o resultado esperado, não colocassem o Vasco perto do acesso à Série A, novos jogadores, novas contratações iriam acontecer nesse início do mês de agosto, por ser ali mais um mês de janela de transferências, né? Janela também do futebol europeu estar abrindo, tudo facilitaria novas contratações. E vai acontecer. O Vasco tem 3 posições aí que são prioridades atualmente, sendo elas o sistema defensivo, no caso um zagueiro de qualidade para jogar no lugar do Hernando, um volante de pegada a pedido do próprio Lisca, ou até mesmo, quem sabe, um meia que possa armar a jogada com mais qualidade, e também um atacante de lado, um ponta antigo como é conhecido. E tem 2 jogadores aí para essas posições que já estariam super bem definidos. Primeiramente com relação ao Osvaldo. Ontem o nome do Osvaldo foi muito comentado dentro do meio, aliás, né, da torcida vascaína, né? Segundo notícias pela própria página do Globo Esporte, teria confirmado que o Vasco estaria atrás da contratação do Osvaldo, um nome que já tinha força dentro do gigante da colina na época em que o Marcelo Cabo, né, era o treinador do Vasco da Gama, porém com a sua demissão as coisas acabaram esfriando e agora estava dependendo somente do aval da liberação do Lisca para confirmar a sua contratação. Porém, pelo que parece, ontem, pela parte da noite, tivemos notícias diretamente do seu próprio empresário. No caso, o empresário dele é o Adalton Nazarro, uma notícia que veio direto do canal Detetive Vascaínos, que repassou aí o seu empresário, o seu staff, informações sobre ele estar sendo especulado dentro do Vasco da Gama. E de acordo aí com o Adalton Nazarro, no caso, o seu empresário, ele confirmou que até o momento não houve qualquer tipo de negociação envolvendo o Vasco e o Osvaldo. Ele disse o seguinte: por enquanto, não existe nenhum tipo de negociação entre o Vasco e o Osvaldo. Deixou bem claro sobre isso, ou se deixou bem claro também qualquer tipo de especulação que venha estar envolvendo as duas partes, o clube e o atleta, realmente não são verdade, pelo menos nesse primeiro momento. Mas vamos esperar, a gente sabe muito bem também como acontece o mercado da bola, podem ter negociações que não são repassadas pra gente, porém o que veio da própria boca do staff do jogador, do staff do Osvaldo, confirmando que até o momento não há qualquer tipo de negociação entre Vasco da Gama e o jogador. Deixe também a sua opinião. Você acha que o Osvaldo seria um bom reforço para o Vasco? Um atleta que atualmente é reserva no Fortaleza. Será que seria a solução para o ataque cruzmaltino? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E também com relação ao sistema defensivo.
a zaga. Segundo notícias, o Alexandre Pássaro, hoje, nessa sexta-feira, apresentou 3 nomes de zagueiro para o Lisca. A gente ainda não tem a definição quais são esses nomes, porém, segundo notícias, esses 3 nomes, um está atuando na Série A do Campeonato Brasileiro, o outro está atuando na Série B e o terceiro está livre no mercado. Essa fonte que realmente deu essa notícia, que a gente conseguiu essa notícia, é muito confiável. É a fonte que, de fato, eu sempre trago essas notícias para vocês dessa fonte e sempre vem dando muito certo. Uma fonte que realmente tem muita confiança dentro do clube, sabe muito de Vasco e está dentro do Vasco da Gama atualmente e consegue repassar essas informações importantes. O Pássaro passou, de fato, 3 nomes para o Lisca. Um zagueiro que está livre, outro zagueiro que está atuando na B e outro zagueiro que está atuando na Série A. Ou seja, a janela de agosto promete mais. Um novo zagueiro pode estar chegando e se a gente analisar aí alguns nomes do mercado da Série A, a gente tem um zagueiro aí que veio em mente, né, que a gente analisou e que realmente pode estar sendo transferido, que é o Iago Maidana. Ele está no Sport, porém o Atlético Mineiro quer liberar ele para outro clube, estava emprestado ao clube de Recife e sem contrato. Temos o Léo, temos o Dedé, o Anderson Martins, o Gemerson, o Maicon, que estava no São Paulo, e alguns outros, que poderia facilitar demais uma transferência, e acredita-se que será um desses nomes que estão atualmente livres no mercado. Se você também sabe outro zagueiro que poderia vestir a camisa do Vasco, deixe aqui embaixo a sua opinião. E para finalizar, relacionado a novos reforços, negociações, Hernanes, muito perto de fechar com o Sport. O Sport está realmente passando por um momento financeiro muito delicado, muito ruim, e não irá pagar o teto, que seria de R$1 milhão, o mesmo salário que o Hernanes estava recebendo no São Paulo, e estaria usando o valor sentimental. O Hernanes, que é um jogador que nasceu no Nordeste, nasceu em Pernambuco, isso poderia facilitar a sua negociação. Ele realmente estaria por detalhes para fechar aí com o Sport e não com o Vasco da Gama, ou seja, o torcedor que esperava a contratação do Hernanes, meio de campo em São Paulo, ex-Lazio, ex-Inter de Milão, muito provavelmente isso não irá acontecer. Mas vamos lá, passamos essa parte de negociações e agora falar sobre a partida de hoje também rapidamente. Vasco e Botafogo, um jogo que é importante demais. Atualmente o Vasco se encontra em 7º colocado da Série B com 22 pontos, o Avaí puxa ali o G4 da competição com 25, e caso o Vasco venha conseguir a vitória e o CRB e o Guarani perderem os seus jogos, o Vasco consegue entrar entre os 4 primeiros da competição. Os resultados de ontem não foram favoráveis ao Vasco, né? O Coritiba ganhou do Náutico, o Goiás ganhou do Operário e o Cruzeiro empatou com o Londrina, um resultado que de fato não influencia muito atualmente o Vasco dentro da tabela. Porém, a vitória aí da equipe do Coritiba e do Goiás prejudicaram o Vasco, que realmente, caso o Vasco venha ganhar, pode ficar apenas 5 pontos de distância do líder e encostar cada vez mais no G4 da competição. Um jogo que é muito importante hoje contra a equipe do Botafogo. O Botafogo que também nessa última semana trocou de técnico, vive numa ascensão, mas é uma equipe mais limitada do que a do Vasco. O Vasco é o grande favorito para essa partida. Inclusive o próprio Léo Jabá disse ontem sobre esse jogo, disse que a chegada do Lisca foi muito importante. Desde que aconteceu a chegada do novo treinador, o Vasco vem realmente tomando uma nova postura dentro de campo, um novo estilo de jogo, um outro nível de cobrança e cada vez mais intenso e pressionando, no caso, o adversário. Palavras do próprio Léo Jabá, e disse ainda que trabalhou bem demais, trabalhou muito duro para enfrentar a equipe do Botafogo, né, nessa partida de hoje. Grupo muito focado para conseguir os 3 pontos e quem sabe conseguir entrar no G4 da competição. Uma partida importantíssima. Clássico não se ganha, clássico se joga, e ainda mais se tratando de Vasco e Botafogo. E falando de Vasco da Gama também, tá passando foto aí para vocês da revitalização do gramado. Como eu falei há uns vídeos atrás sobre essa revitalização que iria acontecer e está acontecendo. O Vasco está usando esse tempo sem utilizar São Januário, né? A última partida foi na sexta-feira, aliás, no sábado, contra a equipe do Guarani. Então já está domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vai fazer uma semana sem usar São Januário e ficará até quarta no próximo jogo contra o São Paulo sem usar o estádio. E com isso, tempo, né, de recuperação do gramado de São Januário está sendo muito bem utilizado pela diretoria e pelas pessoas que realmente cuidam da grama do estádio centenário e histórico que é a nossa Colina, né? Passou aliás as fotos para vocês, parece que estão implementando um novo gramado, rolos de gramado ali na beirada do campo, né, que demonstram realmente uma revitalização.
um novo sistema de irrigação, inclusive, já chegou em São Januário e a gente vai ver muitas mudanças. Em breve, inclusive, veremos um novo gramado, um gramado com muita qualidade e do tamanho, da grandeza do Gigante da Colina. Uma excelente notícia. E além disso, também veremos outras reformas dentro de São Januário, com a manutenção estrutural de marquises e arquibancadas, a recuperação e pintura da fachada principal e dos halls, reformas da marquise de vidro da fachada, oficinas, vestiários de funcionários e o telão. Todos esses recursos aí que são recebidos através da Ambev serão totalmente utilizados para a revitalização não somente do gramado, mas do estádio do geral. E segundo notícia, a previsão de entrega total dessa reforma é de 120 dias, algo em torno de 4 meses. Até o final do ano poderemos ver o São Januário, pelo menos não reformado, mas revitalizado, tanto dentro do gramado quanto também fora, na marquise, na arquibancada, na entrada. Uma excelente notícia para nós, torcedores vascaínos. E para finalizar o vídeo também, rapidinho, ontem muitas pessoas ouviram falar sobre uma ótima notícia se tratando de diretoria, se tratando de Ministério do Trabalho. O que aconteceu? O Vasco, ainda bem, uma excelente notícia de fato, conseguiu renegociar uma dívida que estava tendo com a Justiça. A Justiça iria bloquear algo em torno de 30 milhões de reais, iria penhorar, né, esse dinheiro referentes aí a fontes de receita como o sócio-torcedor, a Globo, a Record, CBF, N-Sport. Realmente a Justiça iria bloquear esse valor por conta aí do que havia acontecido com aquela demissão em massa, né, aquela demissão de 186 funcionários. Realmente tocou muito na Justiça e a Justiça a partir daí iria bloquear 30 milhões do Vasco da Gama, porém o Vasco conseguiu renegociar essa dívida tanto com o Ministério Público do Trabalho quanto também com a Sindiclubes. Essa é o fim dessa ação pública, né, que iria bloquear esse dinheiro do Vasco da Gama. Tratava da demissão desses 186 funcionários que ocorreram em março de 2021. Então, agora esse bloqueio dos 30 milhões não irá mais acontecer, porque o Vasco garantiu que até o final do ano, com esse dinheiro, o Vasco irá pagar os funcionários, os 186 funcionários, tanto o FGTS e as multas rescisórias, quanto também irá deixar o salário em dia, pagar mensalmente, no todo mês 5 ou mês 20, como acontece dentro do Vasco, salário dos jogadores e funcionários até janeiro de 2022. Ou seja, o Vasco fez ali praticamente um decreto. O Vasco pega esses 30 milhões de volta, organizou isso com a Justiça, não terá 30 milhões penhorado e irá pagar até o final do ano a rescisão contratual e o FGTS desses 186 funcionários demitidos e também colocará e deixará o salário em dia, tanto dos funcionários quanto dos jogadores até janeiro de 2022. Algo que, com todo respeito, eu jamais vi, pelo menos na história do meu clube, em que eu vi de Vasco da Gama. Eu tenho 21 anos e eu nunca vi salário em dia dentro do clube, e eu tô vendo, é um ponto positivo. Isso deve sim ser comentado, deve sim ser falado. A gente não tá falando de desempenho dentro de campo nesse momento, que é muito abaixo do que realmente o Vasco merece, porém com relação a fora, a salários em dia, pelo menos essa diretoria vem conseguindo fazer uma excelente notícia, essa renegociação da dívida aí com o Ministério Público do Trabalho e com o Sindiclubes. É um grande passo para o Vasco, não somente como clube, mas também pela imagem que a instituição está passando para o mercado, que é importantíssimo, credibilidade. O Vasco está voltando a ter credibilidade e era algo que infelizmente não tinha nesses últimos anos. Mas esse foi o vídeo, Vasco e Botafogo, clássico é claro, na parte da tarde a gente retorna com o vídeo, trazendo todas as notícias, todas as últimas novidades desse jogão importantíssimo para o Vasco. Quanto para esse tabu que vive tendo entre Vasco e Botafogo, a freguesia do Botafogo e também vale vaga no G4 da competição. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família também possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, saudações vascaínas!